Hoje a gente está aqui para lançar o livro do Ricardo, ele já está aí com pré-venda no site. A gente quer dar uns recadinhos iniciais antes de começar esse lançamento. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer que isso aqui, além do lançamento, é uma festa, porque Lovely House fez 3 anos, agora em agosto, dia 17. E junto com o mês da fotografia, a gente fez uma convocatória para os postais Lovely. E essas 5 pessoas, a Juliana Jacinto, Gabriel Cabral, Davi Porfírio, Samantha Oda e Thiago Saraiva, eles acabaram sendo selecionados para fazer parte dessa primeira leva aí de postais Lovely. E todo mundo que compra, que adquire algum tipo de livro aqui com a Lovely, ganha esse conjunto de 5 postais. Bom, vou falar um Obrigada. pouco sobre mim. Acho que aqui nem todos me conhecem, né? Eu nasci em São Paulo, sou descendente de imigrantes okinawanos. Para quem não conhece, Okinawa é um arquipélago que fica ao sul do Japão e que hoje faz parte do território japonês. Mas, hoje em dia, faz parte do Japão porque em 1879 o território foi anexado ao território japonês, né? Como uma forma de dominação. Então, eu cresci em um ambiente com influência de diversas culturas, como a gente está acostumado aqui no Brasil. E alguns desses costumes de Okinawa, eles vieram nas malas também dos meus antepassados aqui para o Brasil. E toda a minha infância e juventude, ela foi permeada por alguns desses rituais que eram praticados lá em Okinawa. Então, por exemplo, tem um altar dos antepassados aqui dentro de casa, o que geralmente a gente chama de Butsudan, e geralmente a gente faz algumas missas periódicas nesse altar, né, rituais que são comuns em famílias okinawanas. E eu cresci em um ambiente onde sempre havia comentários de amigos, de pessoas não descendentes de japoneses, dos próprios japoneses, que japonês é estudioso, trabalhador, né, educado e bom em matemática. E por isso os japoneses chegaram sem nada no Brasil e hoje em dia estão bem de vida, né? Mas é um tipo de pensamento que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu nunca fui cobrado de maneira explícita para ser esse tipo de pessoa estudiosa e trabalhadora. Só que, ao mesmo tempo, essas ideias elas estão tão arraigadas na família japonesa que eu senti essa pressão na sociedade. Então, eu fui fazer engenharia. Me formei, trabalhei um bom tempo na área, uma empresa grande, me casei, ou seja, fui vivendo o modus operandi que eu achava que era esperado de mim, sempre me pautando no externo e não no interno. Até que, trabalhando com engenharia, eu senti uma necessidade de continuar estudando. Então, eu fui procurar um MBA, ou uma pós para fazer, porque era o que todo mundo fazia no ambiente corporativo, para poder ascender na carreira, né? Mas eu já estava de saco cheio, com muita coisa que acontecia nesse ambiente corporativo, eu resolvi fazer algo que eu gostasse, que eu fizesse para mim, não algo para ter apenas 3 letras no meu currículo, né? Importante frisar que eu não estou criticando quem faz isso, né? Estou falando de mim. Então, ao invés de fazer um MBA, matriculei na fotografia na Pan-Americana. Foi quando eu conheci muitos amigos que estão aqui na sala, né? E o Daniel, que foi meu orientador nesse projeto. E até esse momento, a fotografia para mim, ela era puramente técnica, porque eu comecei a ter mais interesse na fotografia em momentos de viagem, né? Como acho que muitos começam a fotografar nesses momentos. E eu acho que porque durante a viagem a gente se encanta com diferente, com o belo, talvez um sentimento de eternizar o momento de alguma forma, enfim. Acho que cada um tem um motivo diferente individual. Então, fui fazer fotografia para poder entender mais do mercado e da técnica em si, nesse momento. Mas, durante esse aprimoramento na linguagem fotográfica, o que mais me encantou foi a possibilidade de viver a vida de diversas perspectivas diferentes, né? Enquanto anteriormente eu tive um convívio social muito padronizado, ou seja, tinha contato com pessoas de backgrounds semelhantes, estilos de vida parecidos com o meu naquele momento. E na Pan-Americana eu pude conhecer pessoas com objetivos de vida totalmente diferentes do meu. Hoje em dia, fazendo uma autoanálise, isso para mim acho que foi a principal sacada para iniciar um questionamento sobre quem eu sou e sobre o que eu quero nesse mundo. Outra pessoa que também foi muito responsável nesse processo foi a Carol, minha ex, que ela também sempre me questionava sobre algumas atitudes que hoje em dia eu conheço que eram padrões que eu repetia de maneira inconsciente. Mas durante um tempo eu continuei levando a fotografia como hobby, né, frequentando os grupos de estudo,
que o Daniel oferecia para os alunos dele, trabalhando com engenharia em paralelo. Até em 2017, eu resolvi morar um tempo no exterior, né? Eu fiquei 2 anos morando fora e em um lugar onde eu não conhecia ninguém. Para mim, acho que a maior importância de ter tido esse tempo comigo mesmo foi poder me aceitar como fotógrafo e artista, porque no fundo toda essa pressão que eu sofria por ter uma vida, que as outras pessoas que eu queriam que eu tivesse, na verdade era uma pressão minha sobre mim mesmo. Então foi o processo de me reconhecer e me questionar quem eu sou nesse mundo, né? Com esse reconhecimento interno, durante esse período fora, e surgiu um desejo de fotografar minha família, né? Um desejo que na época não tinha muita explicação. Luciana, se você quiser colocar o vídeo do livro, acho que, por favor, para ilustrar um pouquinho também, para quem não viu o livro. Então, eu fiquei esses 2 anos morando fora. Aí, em 2019, eu voltei para o Brasil, né, de maneira bem livre, sem saber o que eu queria fazer. Eu comecei a fotografar meus pais, minha avó, minha tia-avó, minhas tias, ao mesmo tempo olhando também para as fotos antigas, arquivo de família, os vídeos, mas sem nada estruturado, né, naquele momento. Mas se alguém tiver alguma dúvida também pode interromper. Tá dando para ver o livro, né? E no início de 2020, eu voltei a morar com meus pais. E em março, junto com o início da pandemia aqui no Brasil, março do ano passado, meu pai, né, que está aqui com a gente, ele foi diagnosticado com linfoma. Isso também foi um evento que intensificou a produção fotográfica no projeto, porque eu acompanhava ele nas sessões de químio e aproveitava para fotografar esses momentos, né? E aí, aliado à pandemia, que obrigou a gente a ficar dentro de casa, que apesar de tudo também foi um momento bom no projeto, principalmente para eu poder colocar as minhas ideias em prática, já que em muitos momentos eu uso meu pai, meus pais, minha avó como modelos. E nesse projeto também eu uso muito a fotografia montada e encenada, o que a gente chama de fotografia de tableau. Geralmente eu peço para meus pais ficarem de uma determinada maneira, segurar um objeto, mas ao mesmo tempo que ela é encenada, eu também dou abertura para acaso, principalmente para minha intuição. Tanto que tinha vários momentos que eu tinha uma ideia, né, e ia fotografar meus pais, e eles me questionavam por que que eu estava fotografando daquela maneira, e eu não sabia responder por quê. E também eu deixava eles sugerirem algumas coisas durante as fotos, tal. Então, o processo fotográfico do projeto, do TAC, foi mais ou menos esse. E aí, no último trimestre de 2020, ano passado, o Daniel estava dando aula de fotografia japonesa do pós-guerra em uma plataforma online, com cursos ligados ao Japão. E aí, nessa plataforma, o Vitor, que está aqui com a gente, o Vitor Keb, também começou a dar alguns cursos livres sobre antropologia japonesa e okinawana. Foi lá que eu conheci ele. Eu até lembro o primeiro curso que ele deu foi sobre identidade Nikkei. E foi o Daniel que me indicou esses cursos do Vitor, porque pelo menos pelo título tinha tudo a ver com a minha linha de pesquisa nesse projeto. E aí foi muito louco, porque muitos dos meus questionamentos o Vitor esclareceu de um ponto de vista antropológico, tudo isso. Eu acho que o projeto, além de eu tentar me entender no mundo, também quero gerar um questionamento sobre o que é família, né? Qual o papel do pai, da mãe? Será que tudo que me falaram que é tradicional realmente é tradicional? O que é tradicional? E para quem que é tradicional? Então, também um convite para todo mundo pensar sobre isso, porque por mais que o senso comum fale que o japonês ou que não é trabalhador e perseverante, será que é isso mesmo? Né? Me questiono. Eu acho que é muito perigoso atrelar algumas características específicas para uma sociedade, né? Generalizando todo mundo. Então, significa então que se eu não possuo essas características, eu não faço parte dessa sociedade?
E também, por exemplo, quando os japoneses falam que os okinawanos são dóceis, significa que eles podem dominar esse povo e ninguém vai achar ruim? Então, fica esses questionamentos. E por mais que essas características, né, trabalhador, dócil, pareçam ser boas, elas estão carregadas de preconceitos, né? Então, acho que vale a pena pensar sobre isso. Aí, acho que foi no começo desse ano que o Daniel me sugeriu eu começar a selecionar as fotos do projeto, né, na tentativa de iniciar uma estrutura narrativa. E aí foi um momento de exercício, sem pensar no formato final, se seria uma exposição, fotolivro, não importava nesse momento. Mas desde o começo, essa seleção que eu fiz já tinha em torno de 80 a 90 fotos. E até esse momento, eu acho que eu tinha tirado já umas 4.500 fotos no total, né? O livro final tem 70 fotos. E aí, depois de algumas conversas com o Daniel, tirando foto, tirar foto, né, discutir narrativa, no final eu acabo tendo mais dúvidas do que eu tinha no início do projeto, né? Mas eu acho que talvez fosse essas dúvidas mesmo que eu estava procurando desde o início, porque eu acho que é através do autoquestionamento que a gente evolui como ser humano, né? Questionando, a gente quebra paradigmas, quebra preconceitos, também esse modus operandi social. Mas aí, em um determinado momento, o Daniel também sugeriu materializar o trabalho. Então, eu fiz um primeiro boneco físico, né? O primeiro boneco ele foi pequeno, foi metade de 1:4. Você tem ele aqui, não sei se dá para ver. E comparado com o tamanho final do livro, ele era menor. Ô, Ricardo, você quer que eu continue, deixe passar ainda o vídeo ou você quer mostrar melhor isso daí? Não, acho que pode passar, pode deixar. Tá. E aí, em março desse ano, teve o Festival Imaginária, né? Depois de ter feito esse primeiro boneco, veio em março o Festival Imaginário, organizado pela Luciana Fujoca, né? E junto com o festival teve o prêmio de boneco de fotolivro. Então, junto com o Daniel, eu fechei uma sequência de fotos, fiz um PDF. Eu lembro que não era necessário mandar um vídeo desse boneco físico, né? Mas o Daniel sugeriu fazer para mostrar também uma concretude no projeto. Porque no caso de um livro, acho que nada melhor do que ter ele na mão, sentir o cheiro, a textura. Acho que tudo faz parte da experiência. Mas nessa ausência física, né, um vídeo também folheando o boneco ajuda nessas sensações, em algum aspecto, principalmente no aspecto dimensional. E aí o boneco que eu enviei para o prêmio foi no tamanho A4, né, dobro de tamanho do primeiro boneco que eu fiz. Mas eu lembro que o festival foi bem naquele período de pandemia, que São Paulo voltou a fechar. Acho que era a segunda onda da Covid. Então eu lembro que eu fui imprimir as fotos, as imagens para montar o boneco, e aí acabou a tinta da impressora, né? Mas aí no final, minha mãe ajudou a encontrar uma papelaria que estava aberta e tal, e aí eu consegui imprimir tudo que eu precisava. Aí depois escolhi as fotos, construí o caderno, fiz o vídeo para mandar para digital. Mas até esse momento, o projeto não tinha um título, porque era um processo de desenvolvimento, né? Isso no dia anterior da data limite de entrega. E até lembro que foi tomando banho que me veio esse nome na cabeça, né? O TAC. Inspirações que veio da aula do Vitor sobre Okinawa, porque até então eu não conhecia essa palavra, né? E explicando um pouco melhor, o TAC é uma palavra okinawana, né? Ela remete à ideia de lugar sagrado, né? E o sagrado tem a simbologia de algo que a gente não consegue violar, inviolável. E acho que com essa ideia, né, de Otaki, eu também quero gerar questionamentos. Acho que cada pessoa que for ler o livro, ela pode ter uma interpretação distinta de acordo com a própria vivência e essa participação da leitora, do leitor, abertura na interpretação e a subjetividade para mim é muito importante.
Em todo momento eu procuro causar um estranhamento com as imagens, porque eu acho que estranhar diz muito mais sobre a gente do que sobre o outro, né? Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa vivendo uma vida diferente da nossa, uma sociedade, um povo, etnia, é comum as pessoas falarem, nossa, que sociedade primitiva, né? Que pessoa esquisita, que povo atrasado. E tudo isso são palavras, ideias que são carregadas de preconceito. Porque se uma sociedade não se veste da mesma maneira que eu, ela é atrasada? Então, faço esse questionamento. Então, são essas algumas reflexões também que eu quero trazer com o meu trabalho. E o Daniel, como orientador, também teve um papel muito importante nesse processo. Então, agora eu vou passar aqui a palavra para ele, né, para falar um pouco do ponto de vista de como foi me orientar nesse projeto. E também, se quiser falar mal, pode falar, sem problemas. Obrigado. Obrigado, Loveless. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o Ricardo, do processo de concepção do livro e, na verdade, de um processo que vai além do livro em si, né? Eu conheci o Ricardo na época que, como ele contou lá, que ele ainda tinha essa outra vida, que ele era engenheiro, né? Dei aula para ele na Escola Pan-Americana e lá também trabalhei como orientador de projetos, né? De projetos de caráter autoral. E depois disso, o Ricardo veio fazer parte também de grupos de estudo, grupos que eu faço aqui na minha casa, geralmente com alunos e alunas que sentem a necessidade de se aprofundar numa linguagem, uma necessidade de dar continuidade, de entender as possibilidades do que é uma linguagem fotográfica e dessa forma se articular, né, articular discurso. Então, de uma certa forma, eu acho que esse histórico meu e do Ricardo, né, fiquei pensando, eu acho que foi 2014, né, Ricardo? Você me corrige se eu estiver errado. Então, eu conheço ele há 7 anos, né? E durante esses 7 anos acompanhei várias etapas desses processos fotográficos. Eu acho que isso conta muito, né? Cria-se uma relação de intimidade, né? De uma troca. Então, esse conhecimento e o entendimento do olhar dele e das intenções, ou por onde passa, eu acho que isso é bem importante no processo, né? E eu acho que o processo do TAC, dentro dessa relação que já existia, a gente não pode descartar, na minha opinião, a pandemia, a questão da pandemia. Eu acho que foi muito relevante, muito presente, né? O Ricardo estava fora do país, retornou. Eu também tinha passado um tempo fora do país, retornei, e aí eu lembro que eu comecei uma turma de grupo de estudo em fevereiro. E eu lembro direitinho do Ricardo, num dos primeiros encontros do grupo, falar disso, né? Falar, eu estou começando a fazer umas fotos da minha família, eu não sei direito ainda o que vai ser e tal, né? E eu lembro, ótimo, traga para a mesa, traga para o grupo, né? Vamos começar a olhar isso daí, né? E, na sequência, veio a pandemia, né? Então, o grupo ficou pausado, na esperança que fosse ser retornado e, na verdade, a dinâmica do grupo se desfez, porque, enfim, naquele momento, as prioridades acabaram se tornando outras para mim também. Então, esse trabalho ele nunca foi levado para o grupo, mas o Ricardo, rapidamente, ele migrou, ele fez uma opção para a gente construir uma mentoria individual, né? Que é um trabalho que eu também faço, um diálogo individual, né? E aí a gente passou, então, a partir de março, a partir da pandemia, a fazer esses encontros quinzenais e fazer essas conversas, e quase que exclusivamente, se eu não me engano, desde lá do começo, a discutir essa investigação, né? Essa investigação familiar. Então, eu acho que é muito interessante pensar, porque tanto a dinâmica da mentoria se deu frente à pandemia, mas eu acho que a própria pesquisa do Ricardo, a maneira como ela se deu, né, esse mergulho tão profundo dentro da casa dos pais, por conta desse aprisionamento, né, dessa nossa
necessidade de se resguardar, né? O nosso mundo passou a ser a nossa casa, né? E aqueles que convivem com a gente, que vivem com a gente, né? E isso é muito interessante na cultura japonesa. Depois o Vitor pode discorrer sobre isso com muito mais propriedade, mas o conceito do Munchu, né? Quer dizer, de que a casa e a família se misturam, os conceitos eles estão entrelaçados, né? E ali o Ricardo estava fisicamente no espaço da família, da casa, e nesse momento de volta de uma viagem, né? Ou seja, de um deslocamento e, obviamente, de um retorno e, consequentemente, de um estranhamento, né? Um estranhamento saudável, uma relação saudável de olhar para os seus, né? De olhar para a sua origem e, ao mesmo tempo, ter ali reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, ter um reconhecimento de que eu não sou aquilo, né? Eu vim daquilo, eu tenho aquilo em mim, mas eu não sou necessariamente aquilo. Então, quem eu sou? Eu acho que a pergunta maior do trabalho, ela ecoa nesse sentido, né? E frente a todas as conversas, todo esse tempo que a gente dialogou, né? Reverberou muito em mim, assim, qual é a experiência possível, né, para o encontro mediado do que não está presente, mas, ao mesmo tempo, se faz presença, né? E eu acho que isso, para mim, é uma questão que vem depois, obviamente, no momento de racionalização do trabalho, né? O Ricardo trabalha de uma maneira muito intuitiva, isso é muito interessante, né? Ele mandava as fotos para mim antes, eu olhava o material e aí a gente depois sentava para conversar, né? E muitas vezes eu trazia assim, né? Ricardo, e aqui, né? O que você pensou? Por que você fez isso? Por que você colocou seu pai assim, o assado, né? E aí ele falava, não sei lá, fui fazendo, eu fui montando, né? Então, é um diretor de cena, né? Eu acho que ele atua como um diretor de cena e ele atua como protagonista e diretor, né? Ele fez da casa e fez da família, né? Palco e relação de protagonismo, assim. Então, muitas vezes ele não sabia racionalizar ou trazer ali uma argumentação, conceitualizar frente à imagem. E isso, aos poucos, veio vindo à tona. Aos poucos, isso foi se formando, esse caldo foi engrossando. Eu acho que isso é o grande barato, isso que é o interessante dentro de um processo artístico, né? Nada vem pronto, nada vem acabado, assim, nada já vem estabelecido, né? E eu acho que essa relação dele conseguir mediar, né? O que não é visível, né? O que não está presente, mas a presença, para mim, isso diz muito no trabalho, porque o tempo todo ali ele está falando, então, dessa relação da tradição e dessa individualidade, de um enfrentamento pessoal, de uma busca por uma identidade própria, né? Ao mesmo tempo dialogando com as origens no sentido direto, no sentido paterno e materno, mas uma origem no sentido mais longínquo, e aí é Japão, e aí também não é Japão, é Okinawa, né? Quer dizer, então, você tem muitas camadas de pesquisa, né? Meio como um arqueólogo que olha para o passado e, ao mesmo tempo, interage com essas relações presentes, né? E essa relação do invisível, né? Eu acho que ela percorre a cultura japonesa, a religião, e percorre as tradições, percorre os hábitos da casa. E eu acho que esses silêncios, essa certa invisibilidade que o Ricardo tenta trazer no trabalho é primorosa. Eu acho que assim é muito limitador a gente trazer classificações, porque eu acho que o trabalho do Ricardo transita por muitas instâncias, mas claramente a gente percebe uma relação dentro da autoficção, né? Um trabalho de autoficção, ou seja, ao mesmo tempo ele usa da própria história, usa da própria vida, das suas experiências, para, na verdade, construir algo maior, né? Que transcende a questão, quebra os contornos, os limites da fotografia documental, né? Ele não estava ali preocupado em mostrar minha família é assim, né? Meu pai se comporta assim, minha mãe se comporta assado, minha casa é desse jeito,
eu sou assim, minha avó é assado. Na verdade, existem informações documentais, mas, ao mesmo tempo, existe essa direção de cena, né? Onde ele constrói muita coisa ali, como o próprio Ricardo citou, a questão da fotografia de tableau, né? Onde em uma imagem você lida com relações indiciais e simbólicas para contar ali um fragmento de história ou uma possível história, né? Outro elemento que eu acho que é fundamental na obra do Ricardo, né, a relação, para mim, você tem um tripé aqui, assim, que, na verdade, é a relação dos tempos, dos espaços e dos afetos, né? Eu acho que, se a gente for pensar, o trabalho ele vai o tempo inteiro articular com a questão dos tempos, seja o tempo presente, seja o tempo longínquo passado, né? As relações de espaços físicos e espaços, na verdade, que transcendem a relação física, né? E a questão do afeto, a questão de, na verdade, as pessoas que importam para a gente, as pessoas para quem a gente olha e se relaciona e tem intimidade, né? Então, eu acho que o tempo todo o Ricardo está dialogando com isso, está fazendo esse trânsito entre os mundos terreno, né, entre a nossa realidade e também um mundo que vai além disso, assim. Acho que ele articula muito bem todas essas possibilidades. E aí, dentro do processo, frente ao processo, né, ao longo do ano passado, também houve a questão da doença do pai do Ricardo, né? Que foi algo inesperado dentro do processo, óbvio, não era algo que ninguém planejava, e o Ricardo decidiu fotografar, né? Decidiu continuar o processo. Então, as únicas imagens que são fora do território da casa, dos limites da casa, elas são no hospital, né? São durante o tratamento do pai. E isso ganhou um peso dentro da história, dentro da narrativa, porque aí sim entra uma questão documental forte, de que, óbvio, era uma coisa que ele estava vivendo, era uma coisa que mobilizava toda a família, claro, e então isso se tornou muito pertinente dentro do discurso, dentro do que estava acontecendo, né? Então, nesse momento, o trabalho ele vai para um lado mais documental, mas mesmo frente a essa relação documental, o Ricardo usa essas peças, essas possibilidades, né, como artifício para transcender a relação do real, né? Ele vai além nesse sentido. Então, o caminhar do trabalho, eu acho que ele se deu de uma maneira muito orgânica, né? No início, o trabalho funcionava, o Ricardo fazia saídas fotográficas, vamos chamar assim, e a gente discutia, pontuava questões frente àquela saída, trazendo algumas relações com outras saídas, com outras imagens que a gente já tinha ali marcado como imagens importantes, né? E chegou num determinado momento, eu falei, poxa, Ricardo, eu acho que você já tem um corpo de trabalho que pode ser articulado de alguma forma, que a gente pode pensar de uma outra forma, a gente pode começar a pensar em um discurso, né? E eu simplesmente joguei essa ideia para o Ricardo, falei, monta aí um boneco, coloca as imagens que você achar, né? Assim, de uma maneira bem solta, e a partir disso, desse primeiro boneco, dessa primeira ideia que ele teve, a gente começou a articular uma narrativa. E aí eu lembro bem que dois caminhos foram escolhidos dentro dessa narrativa, que primeiro, a gente optou por uma narrativa entrelaçada, né? Dentro desse conceito da autoficção, a narrativa ela é o tempo todo entrelaçada, ela não é linear, né? Então, a gente não trabalha com uma história que conta primeiro uma história, conta a história do personagem X, depois do personagem Y. O tempo todo o livro brinca com esse ir e vir aí das histórias, né? E eu lembro também de um determinado momento da gente resolver inserir as imagens de arquivo. E aí também tem essa brincadeira dessa arqueologia, né? Então, aí o Ricardo foi atrás das fitas VHS, né?
E um trabalho lá atrás, né, lá da Pan-Americana de 2014, o Ricardo também já tinha trabalhado com reprodução de imagens de tela, já tinha um histórico lá atrás que remetia a isso, e aí, então, ele também, a partir das imagens de VHS, ele fotografou a tela da TV, né, reproduziu os vídeos, ia pausando as festas de família, né, os aniversários, né, e achou, acho que, imagens bem importantes ali para a gente fazer esse link de uma construção, de uma representação da memória, né, de uma memória completamente fluida, de uma memória que está o tempo todo, a nossa memória oscila, né, nossa memória não é confiável. A gente pensa e lembra de maneiras diferentes de acordo com o que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que essas imagens, elas pontuam todo o trabalho, né? Elas entram em momentos importantes, justamente para fazer quase que essa ideia de um flashback e retorno, né? Então, é um trabalho que brinca com essas relações dos tempos, né? Dos tempos na fotografia. E fotografia, por definição, é esse congelamento do tempo, né? Basta eu apertar o botão e isso já é passado, né? Então, eu acho que o tempo todo ele está brincando e articulando com isso, assim. É muito interessante a gente ver desenrolar das coisas, porque a ideia de um livro, ela estava no horizonte, a gente tinha começado a fazer alguns bonecos, né? E aí surgiu o Festival Imaginária e o prêmio da Lovely, e eu falei, Ricardo, tem que mandar, o projeto ainda não está totalmente fechado, a gente ainda não tem uma clareza do que vai ser totalmente, mas tem que mandar, é um edital, é bacana, né? É um exercício. Todo edital, de uma certa forma, eu aí olhando como orientador, eu acho que todo edital ele é momento de marcação, né? Ele é um momento marcador ali para você se obrigar a externalizar um pouco o processo do projeto, né? Fechar um conjunto de imagens, fechar um texto, por mais que aquilo não esteja completamente resolvido na sua cabeça, é um lugar importante, né? E aí o Ricardo fechou um boneco, a gente não tinha nem nome, ele não tinha nem decidido o nome, e aí ele mandou, né? E aí foi uma grata surpresa, a gente ficou muito, muito feliz, assim. Mas eu ainda acho, né, eu sempre volto nessa tecla, que eu acho que agora vai ficar para um segundo livro, o Ricardo ele tem que ir ao Japão. Eu acho que parte dessa pesquisa dele, parte desse olhar da origem, né, vamos dizer assim, esse primeiro capítulo, ele trabalhou com um núcleo duro, com o contorno da casa, da família, mas eu acho muito, assim, olhando como orientador, que tem muito caldo ainda e ele deve ir ao Japão em algum momento, assim, né? Então, só para eu pontuar um pouco, assim, meu trabalho, né, assim, esclarecer um pouco o que é essa orientação e mentoria, não sei se pelo meu discurso aqui já ficou claro, né, mas só para pontuar alguns aspectos, que tanto o grupo de estudo como a mentoria individual, ela tem como finalidade o desenvolvimento da linguagem fotográfica, né? O desenvolvimento e a articulação da linguagem de acordo com a sua visão, né? De uma visão autoral. Cada um, então, vai pegar dessa ferramenta, dessa linguagem, e tentar articular de uma maneira, né? A dinâmica de um grupo de estudo, ela se dá muito em volta da mesa, em volta da discussão e produção das pessoas que estão no grupo, e a partir dessa discussão e de vários repertórios e de vários pontos de vista, né, a gente vai desenvolvendo os trabalhos, cada um vai desenvolvendo o seu trabalho, né? Então é muito rico, é muito plural, assim, eu acho uma dinâmica muito, muito interessante, que infelizmente a pandemia prejudicou, assim, né? O encontro presencial, nesse sentido, ele é insubstituível. E, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de uma mentoria, de uma orientação individual, né? E aí, esse processo, ele se dá de muitas maneiras, vai de acordo muito com a demanda da pessoa, de como ela quer, se ela já tem uma ideia, se ela já tem um projeto em andamento, ou se ela está perdida, né? Quer dizer, eu acho que o orientador aí, ele entra como possibilidade para tentar trazer uma visão externa ao processo, né? Às vezes,
a pessoa está tão inserida nos próprios processos, ela está tão grudada nas próprias imagens, que ela tem, obviamente, uma dificuldade de ver e entender, né, de separar ali o joio do trigo, de entender dinâmicas possíveis frente ao trabalho. Então, a mentoria, ela faz esse papel, assim, que eu sempre brinco, tem um caráter terapêutico, a meu ver, né? O terapeuta nada mais é aquele que ouve e conhece o mundo a partir de você, né? A partir do seu ponto de vista. E vai te trazer reflexões ali fora do seu mundo, né? Ele não é parte do seu mundo, ele está externo a todo o processo e ele vai te ajudar a entender esse mundo de uma certa forma. E eu acho que orientar, né, e acompanhar um projeto fotográfico, não necessariamente só fotográfico, mas o trabalho de orientação, ele, para mim, passa muito por essa relação de externalização, né, e relativização dos processos dentro de uma linguagem, né? E aí a cereja do bolo, que é muito interessante dentro desse processo do Ricardo, é que, de uma forma, ele caminha junto, em paralelo com a minha pesquisa, né? Na verdade, eu pesquiso fotografia japonesa, dou cursos a respeito, né? A partir do pós-guerra, do movimento Provoke, até a fotografia contemporânea, venho cada vez mais me especializando nesse direcionamento. E, por uma coincidência, por uma grata coincidência, quer dizer, o Ricardo, quando ele está trazendo as questões de tradição, as questões da cultura japonesa, okinawana, ele está agregando também a minha pesquisa, né? A minha pesquisa, ela não tem um caráter antropológico, ela é muito voltada, direcionada para a fotografia, né? Para fotógrafos, para o desenvolvimento da fotografia, mas agregou, super agregou, assim, foi uma grata coincidência, né? Não é uma premissa básica para eu fazer um acompanhamento de trabalho, né? Mas eu acho que casou muito bem, assim. E aí eu queria passar a bola para o Vitor, porque aí sim a gente, o Vitor acho que ajudou não só o Ricardo, como me ajudou, porque trouxe um repertório muito incrível, fundamental aí para ler possibilidades dentro das imagens, dentro do universo da cultura japonesa e okinawana. Então, agora fica com você, Vitor. Muito obrigado, Daniel. Primeiro, eu queria agradecer, né, o Ricardo pelo convite. Já eu conto como eu conheci o Ricardo. E agradecer também a editora pelo convite e também o bate-papo com o Daniel. Assim, como é que eu conheci o Ricardo? Foi muito curioso, né? No ano passado, em setembro, a Pichi Koshimura, a curadora lá da Momonoke, que é uma plataforma de cursos livres, ela me convidou para dar um curso. Ia ser meu primeiro curso lá, né? Sobre identidade. E aí eu comecei a dar aula sobre identidade, falando sobre identidade nipo-brasileira, identidade Nikkei, identidade okinawana, o que quer dizer essas palavras, essas categorias, aí o Ricardo estava lá. Ele não falava muito, não. Ele ficava lá na turma, quietinho, prestando atenção, né, anotando, aí tudo bem. O curso foi bem legal. E aí, acho que no mês seguinte, eu conversei com a Pitty e a gente decidiu fazer um outro curso. Acho que era de família o tema, né? E aí eu vou começar a dar aula, de repente olho quem está lá presente na turma lá, o Ricardo aparece lá, né? E de repente eu percebi que o Ricardo, ele começou a assistir todos os meus cursos, todas as minhas aulas, o Ricardo está lá, né? E eu achei muito legal. Isso daí acho que fala muito, né, sobre esse processo também do Ricardo, né, de busca pelo entendimento de algumas coisas, às vezes que estão lá dentro, né, que provocam de certa forma, né, a questão da como é que é ser okinawana no Brasil, como é que é ser okinawana no Brasil quando todo mundo é confundido com japonês, como é que é processado essas questões e tudo mais. E aí o Ricardo, hoje em dia a gente virou amigo, né, a gente brinca no WhatsApp e tudo mais, mas eu admiro bastante esse empenho que você tem de redescoberta ou de descoberta mesmo, sabe? Busca de querer entender essa questão da própria identidade. Eu achei que é super legal, assim, você sai do país, você contrasta isso, você volta e você repensa, é um processo contínuo, né? Nunca é um negócio estático. E então foi nesse contexto que eu conheci o Ricardo, né? Ele assistindo as minhas aulas e a gente depois foi trocando ideia e tudo mais, né?
E conversando com ele, com o pessoal da editora, o próprio Daniel também, sobre o que eu poderia falar aqui, né? Porque quando o Ricardo ganhou o prêmio, ele me mandou um e-mail. E assim, foi, Ricardo, vou expor aqui, tá? Foi um e-mail muito modesto, sabe? Foi um e-mail muito humilde, assim, falando assim, olha, eu queria mostrar para... Ô, Vitor, eu ganhei um prêmio aqui, ó, e eu queria mostrar para você porque você me ajudou no processo. Eu fiquei lisonjeado, assim, eu não sabia nem o que fazer, né? Porque para mim, eu acho que é muito gratificante ver o que acontece depois, né? Que a pessoa assiste a aula, participa da aula, e como é que ela absorve isso? Será que toca a pessoa de alguma forma ou não? Eu achei muito legal como isso tocou, Ricardo. Fiquei muito impressionado, assim. Eu, a Paula, minha companheira, a gente também ficou vendo aqui o PDF do livro, o boneco, assim, algumas vezes, como muito impressionados, assim, muito emocionados, né? E hoje, para falar para vocês, acho que foi muito bem contemplado, assim, essas questões da identidade. Acho que ia ser legal, assim, apontar algumas coisas que talvez não é todo mundo que sabe, né? Ou não pensa nisso no dia a dia, né? A gente comemora no dia 18 de junho de 1908, chegou um navio aí, né? Como volta e meia ventilado na imprensa, o Kassato Maru trouxe aí 781 imigrantes do Japão. E desde então a gente comemora aí a imigração japonesa para o Brasil, né? Esse ano foi 113 anos de imigração japonesa para o Brasil. Desses 781, 325 eram okinawanos, vieram de Okinawa, né? Só que a gente não fala imigração okinawana para o Brasil, a gente fala imigração japonesa para o Brasil. Os documentos oficiais, as reportagens, as manchetes, a programação de TV fala da imigração japonesa para o Brasil. É um processo de apagamento, né? A gente não fala sobre os okinawanos aqui, né? Então, chega no Brasil, já é muito complicado quem tem olho puxado entrar numa sociedade que não consegue codificar quem tem olho puxado aqui, né? No Brasil, a gente sempre aprende na escola, né, que é a nossa democracia racial é aquela mistura maravilhosa do branco, negro e o indígena. Só que quem tem olho puxado está de fora desse cálculo, né? Desse processo de racialização. Então, esses 781 imigrantes e seus descendentes aqui, eles vão sofrer muito preconceito. Eu falo brincando, né, mas é muito verdade, o pessoal come grama até hoje, né, por ter olho puxado, por ser encarado todos os dias no Brasil como não brasileiro. Pode ter nascido aqui, a gente já está na 7ª geração, e mesmo assim essas pessoas elas não são encaixadas nessa mentalidade brasileira, sabe, nesse processo de racialização brasileira. Um pessoal que acaba virando estrangeira dentro do próprio país, né? Então isso daí acaba gerando uma inquietação identitária muito séria, né? No caso, porque você durante a sua vida inteira, você nasce, você convive com a sua família que é fenotipicamente igual a você escuta na escola que você é japonês o tempo inteiro, né? Ou que você é chinês, dependendo do estado que você está, depende da quantidade, né, de descendentes, imigrantes na região. E aí você acaba, a vida inteira você pensa dessa forma, né? Numa situação de oposição, de alteridade. Você não é brasileiro nunca. Você é o japonês que roubou a minha vaga na USP. Você é o japonês que, né? É sempre essa relação esquisita, né? E aí o pessoal vai para o Japão e dá um nó na cabeça lá. Porque lá, quando está no Japão, o pessoal percebe que não tem nada de japonês, né? E aí volta para o Brasil achando que se reencontrou, e aqui volta nesse ciclo, nesse looping de preconceito e tudo mais. E no caso dos okinawanos é pior, porque os okinawanos eles já são apagados desse pensamento identitário desde muito cedo, né? A gente tem que lembrar que Okinawa antigamente Ryukyu era um reino à parte, né, com uma cultura própria, um idioma diferente, uma culinária diferente, as tradições ou práticas religiosas diferentes, a maneira de pensar família de um jeito diferente do Japão. E aí, em 1879, por conta do expansionismo imperial japonês daquela época,
Okinawa é anexada, mas não é um processo tranquilo e harmonioso, né? É uma sucessão de violências e apagamentos, né? As pessoas são obrigadas a parar de praticar a própria religião, parar de falar o próprio idioma, porque isso daí tudo é visto como sinal de atraso, de selvageria, de barbárie. Então, já no Japão rolava um preconceito, né? Como é que eu me enxergo nesse mundo aqui? Né? Nós somos até um pouco parecidos assim fenotipicamente, mas é só aí, né? Acaba aí essa semelhança, né? E aí essa galera vem para o Brasil e essa diferença já está no Kassato Maru, né? 325 imigrantes okinawanos é mais de 40% de quem estava naquele navio que chega aqui, que é okinawano, e desde o começo não é reconhecido como um grupo diferente, né? É reconhecido como japonês. E aqui esse preconceito ele continua sendo atualizado, reproduzido. Assim, os brasileiros vão encaixotar todo mundo como sendo japonês. E quem é okinawana acaba sofrendo também o preconceito por parte dos japoneses, né? Então é uma questão séria para a gente pensar em identidade. O que você está fazendo aqui, né? Numa situação de alteridade assim latente, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que a gente vive dessa forma? Por que as pessoas tratam a gente dessa forma? Por que a gente não consegue fazer algumas coisas que aquele outro cara lá consegue fazer com uma relativa facilidade ou não, né? E essa inquietação identitária, eu entendo, em partes, né, que tem muita gente que vem assistir aula comigo, assim, principalmente descendentes de okinawanos, que vem para tentar entender esse processo, né? O que a gente está fazendo aqui agora? Eu, o tempo inteiro chamado de japonês, sendo que as coisas não são exatamente igual no Japão, aonde eu tô, né? Então tem muita gente que vem procurar nesse sentido. E o Ricardo, ele veio com esse intuito, assim, né? Lá no primeiro curso, já o primeiro, é muito doido, né, Ricardo? Primeiro curso de identidade, né? Eu não tinha feito essa ponte, né? Mas foi o primeiro. E ele continuou, né? O segundo, que foi sobre, a gente conversou sobre família, também foi muito interessante, porque a família, do mesmo jeito que são dois povos diferentes, né? Duas culturas diferentes, apesar de no Brasil ser todo mundo encaixotado da mesma forma, né? A família também é pensada de maneiras diferentes, né? A família japonesa e a família okinawana. Tem algumas coisas que são parecidas, mas tem algumas coisas que não tem muito aproximação uma com a outra, né? No caso da família japonesa, a gente, quem não estuda a cultura japonesa ou o Japão, a sociedade japonesa, a gente tem uma visão muito estereotipada já desses processos, né? Infelizmente. E no caso de Okinawa, a imagem de quem não estuda isso ou quem não é dessa área, a imagem sobre Okinawa é mais estereotipada ainda, né? Infelizmente, assim, Okinawa é o lugar da onde veio o Sr. Miyagi do Karate Kid. E acabou aí, né? O Okinawa é o lugar onde tem o karatê e acabou, né? Infelizmente é isso daí que a gente entende sobre Okinawa, né? E quando a gente olha dessa forma estereotipada, tanto para o Japão quanto para Okinawa, a gente acaba invisibilizando essas pessoas, a gente acaba desrespeitando essas pessoas, né? E eu acho muito legal esse processo de descoberta do Ricardo e materializar esse processo de descoberta num livro, que também é uma forma de falar, olha, eu não estou invisível, não. Eu não estou apagado, não. Está tudo aqui, está em foto, inclusive. Isso daí eu acho muito legal, assim. Acho que foi por isso que eu fiquei bastante impressionado na época que eu vi, né? Eu acho que o livro, eu vi o livro antes de vocês, tá, pessoal? Não queria ser chato, não. Eu pude ver ele antes e eu fiquei bastante emocionado, assim, também pensando na relação de família. Eu achei muito legal isso. O Daniel deu essa pista aí, mas é um tema que faz parte da minha trajetória de pesquisa, né? Família japonesa, família okinawana, e ver essa relação com os pais, e ver o que aconteceu com o seu pai, né, Ricardo? A jornada que você teve que passar, e assim, todo mundo entrou nesse vórtice esquisito da pandemia, e como isso, de uma forma ou de outra, forçou você
a se olhar para dentro de casa e como isso foi pensado. Eu achei muito, muito legal, assim, né? Bastante emocionante. E fiquei muito, muito feliz com o resultado, né? Fiquei muito feliz que o livro aí ele está em pré-venda, né? E eu espero que vocês possam, quem for, né, adquirir o livro, é uma janela para esse mundo, né? Eu acho que isso que é importante, né? E também é uma janela para a cabeça do Ricardo, desse processo dele de descoberta, de estudo, de investimento mesmo, intelectual e até espiritual, para entender quem é ele aqui. É isso que eu acho impressionante, assim, né? Então, só para finalizar, Ricardo, parabéns. Eu tinha te falado parabéns por e-mail há muito tempo atrás, alguns meses atrás aí, então agora ao vivo, sim, já aqui na presencial, né? Parabéns aí pelo projeto, parabéns pelo livro. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito lisonjeado pelo que aconteceu essa história toda, né? Eu espero que seja o primeiro de muitos aí. E eu também fiquei muito feliz de ter conhecido a sua família sem ter conhecido a sua família, né? Então, muito obrigado de novo. E obrigado de novo vocês pela participação aqui no evento. Este livro, ele me chamou muito a atenção, né? Quando a gente estava ali com os jurados, a gente não influenciou, como já disse isso em outros momentos, quando a gente falou do próprio prêmio, mas ele nos chamou a atenção, a mim pelo menos, por conta de como ele coloca tantos símbolos, né? Como ele vai desenvolvendo dentro dessa sequência de imagens, né? Como ele vai embutindo símbolos que para ele são importantes. E que pode ser que você olhe e fale, nossa, não estou entendendo nada. O que ele está querendo dizer com isso? São importantes para ele. Mas a gente tem tantas camadas ali que você entra de alguma forma, né? E tem um livro muito interessante que chegou para a gente aqui da, da Argentina, que acho que foi originado na Espanha, se eu não me engano, que é o Curso e Discurso, e que ele fala disso, que o livro, ele tem o autor, ele tem o objeto livro e ele tem a terceira pessoa, né? Quem vai olhar aquele livro, e ele começa inteirinho de novo na mão da outra pessoa. Então, ele nunca vai ser igual para quem fez e para quem viu, assim como qualquer trabalho de arte, né? Você vai numa exposição, tem gente que para na frente de uma obra e começa a chorar. E aí você fala, mas gente, é uma imagem de um cachorro, por que ele está chorando? Né? Então você tem toda uma carga ali interpretativa e cultural, e uma carga de pessoal, né? E não sei se vocês querem comentar isso que a Dani colocou, né? Das reflexões sobre a identidade se desenvolverem em reflexões sobre a própria linguagem da fotografia e da representação fotográfica, né, nesse caso. Para mim, eu acho que essa abertura, né, de interpretação e a subjetividade é essencial, porque faz a gente questionar e faz estranhar o que a gente está vendo ali na frente e, ao mesmo tempo, nos faz refletir sobre o que é essa estranheza que está surgindo aqui, né? Por que eu estou estranhando, né? Então, acho que as camadas também são muito importantes para ter essas diversas possibilidades de leitura para quem está vendo as imagens. E aliado à sequência de imagens, né, gera uma outra camada que aí vai... Acho que cada um tem uma vivência, cada um tem uma background diferente. Então, acho que é também esse convite para todo mundo colocar ali uma leitura e participar do projeto em si. E achar a própria identidade também, isso aí, questionar. A Dani continua aqui perguntando para os seus pais, Ricardo, também, sobre como foi participar e construir as imagens em conjunto, o que eles acharam sobre o livro no final. Vou aproveitá-lo para colocar mais uma pergunta também que eu fiz, que tem a ver com essa questão da imagem, que eu achei muito forte, que era sobre o papel da pintura, assim, porque em vários momentos, Ricardo, oi gente, boa noite, já estou aqui falando, né, nem me apresentei nem nada, mas muito legal o evento,
E achei que, assim, né, não vi o livro ainda, mas achei muito interessante que tem muitas referências sobre mecanismos de produção de imagem de representação, né? Então tem uma série de pinturas, tem o scanner, tem fotos cortadas, tem o ato de pousar em si, né? Tem o enquadramento do telhado, da janela, enfim. Então, queria perguntar sobre as pinturas, porque elas me marcaram bastante, assim. E imaginei que talvez elas tenham uma correlação com seus pais também. Queria saber mais sobre isso. Obrigada. Oi, Dani, obrigado, né, por estar aqui. E as pinturas em si, elas são da minha mãe. Se ela quiser também falar sobre isso, ela pode falar, mas eu acho que a pintura, ela entra, para mim, ela, igual o Daniel falou também, entrou de uma maneira muito intuitiva, porque, assim, eu também cresci vendo minha mãe pintar, porque ela ia lá na associação japonesa pintar e tal, e, assim, sempre para mim fez parte, né? Nunca questionei sobre isso. Até que chegou um determinado momento que eu estava fotografando, eu vi, nossa, quanta pintura tem aqui em casa, né? Assim, guardado e não estava à mostra, estava tudo escondido atrás do sofá. Então, foi as fotos que foram surgindo das pinturas, fora das que estão na parede, foi muito nesse processo também de investigar, né? Talvez as coisas que estão muito atrás da cortina, talvez veladas, não sei. Então, eu acho que são várias interpretações que a gente pode fazer em relação a isso, mas, assim, foi muito intuitivo o processo de colocar essas pinturas nas fotos em si, né? Tanto que tem uma foto que eu fiz um retrato da minha mãe com várias pinturas atrás dela, só que naquele momento eu não sabia. Eu achei que seria interessante fazer uma foto daquela maneira, mas eu não racionalizei no momento o processo. Ah, vou fazer desse jeito porque eu quero falar sobre tal coisa, né? Então, acho que também esse processo com o Daniel foi muito legal, que ele também foi me trazendo diversas interpretações que no momento eu não estava ali, estava tão mergulhado no processo de fotográfico em si, né? E deixar minha intuição livre para racionalizar depois. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Super respondeu. E acho que tem uma beleza do processo de edição, né? Que é quando justamente se cria uma consciência maior sobre as imagens que foram produzidas e você vai afinando esses significados, né? Criando relações e contraposições entre as imagens. Estou curiosa para ver o livro. Não, só pegando o fio que a Daniela trouxe, que eu acho que é isso, o trabalho ele é metalinguístico o tempo todo, né? Ele brinca com a questão da representação, né? Não necessariamente a metalinguagem da fotografia em si, mas da questão da representação, né? Então, o Ricardo ele brinca o tempo todo em copiar falsamente o real, né? Ele assume essa brincadeira de cópia do real, né? E ele assume a falsidade, porque ele cria essas situações meio surreais, assim, né? Então, vira um artifício para um campo aberto, na verdade. Então, são indícios, é isso, é a pintura, é o scanner, é a janela, é a própria câmera fotográfica, é a própria imagem do VHS, são várias maneiras de representação por meio de imagem, né? Não só fotografia. E ele está o tempo todo brincando e articulando com isso, assim, né? Até, enfim, é um detalhe de algumas imagens, mas, assim, tem algumas imagens onde existe uma reunião ali dos personagens e que eles nem estão realmente reunidos, né? São várias imagens imagens sobrepostas, é uma fotomontagem que dá a impressão de uma reunião, da presença das pessoas juntas, né? Eu adoro aquela frase do Lewis Hine, fotógrafo americano, que ele fala: fotografias não mentem, mas mentirosos fotografam, né? Então, é justamente o tempo todo esse jogo, essa brincadeira, assim, né? A gente não sabe exatamente onde a gente está transitando. Falar, os seus pais querem falar porque foram provocados? Eu até falei para eles já vai pensando que vocês vão responder quando perguntarem que vocês sentiram quando estavam sendo fotografados. Antes de tudo, eu acho você muito generoso, porque você está falando do teu mundo, mas você abre um espaço ali, você coloca a tua mãe no mundo dela, você vai construindo pequenos mundos no meio
desse sequenciamento aí de imagens que você faz dentro do livro, né? Então não é uma coisa só de mão única, né? Você também devolve algo que você vê e que enxerga ali no mundo deles. Então acho que tem uma conversa muito bacana. Isso foi uma questão também que veio conversando com o Daniel, também chegou um momento que ele falou, ó, acho que também a história pode também se dividir em diversas sub-histórias ali, mas de maneira mais micro, né? Tem a história da sua mãe, tem a história do seu pai, tem a história da sua avó, né? Então também foi um processo que foi se construindo, né? Que foi através dessas conversas, então foram surgindo também essas ideias de olhar eles de uma maneira individual e não só como meus pais, né? Como um casal sendo meus pais. Boa noite a todos. E Boa agradeço noite. aí toda essa colaboração aí, do Daniel, do Vitor, da Lois, do Joca, Lu, né? Se não me engano. Luciano. Eu sempre vi a fotografia como tirar fotografia para guardar como lembrança para numa hora de folga tal, relembrar os passeios ou os momentos com a família, aniversário, né, do Ricardo quando era nenê, pequeno, toda essa. Mas nunca vi a fotografia assim como passei a perceber agora com essa conversa, né? E sobre preconceito também, nunca tinha percebido. Agora o Ricardo aí, com esse curso, né, vai levantando as coisas. Aí, muitas coisas que eu vivenciava, mas não entendia como preconceito. E é isso. E também nunca tive uma conversa com meus avós. Uma, por parte de mãe, faleceram todos muito cedo. Por parte de pai, meus avós paternos, eu nunca tive a conversa sobre por que vieram, por que migraram, né? E também dos dois lados, tá? Tanto dos avós maternos e paternos, vieram só o casal, não vieram os irmãos. Então, eu nunca tive uma conversa, nunca falei com a minha avó paterna, porque ela só falava o dialecto e eu não aprendi nada. Até hoje eu não sei falar o dialeto e nem o japonês oficial. Então, tem muitas questões que o Ricardo agora, eu nem sabia que ele estava à procura dessa identidade, né? Eu sempre tive curiosidade de saber por que meus avós imigraram, né? Mas nunca tive respostas e a minha preocupação era só saber, sabe, montar uma árvore genealógica, né? Para guardar para a posteridade. E é engraçado que o Ricardo vai estar levantando tudo isso, né? E ampliando, né? Aí também me motiva a buscar, né? Talvez até procurar parentes lá no Japão, ou em Okinawa, né? Para saber a origem da família, né? Aonde esses restos mortais estão, né? Para a gente dedicar uma oração, tá? Mas é interessante. Então, o Ricardo está, vamos dizendo, levando, né, a pensar melhor sobre a minha identidade também. Então, agradeço a todos aí pela oportunidade, né? E de, parabéns ao Ricardo também, né? Que ganhe esse prêmio e a Lovely, né? Por proporcionar essa alegria, né? Muito obrigado a todos. Né? E a mamãe do Ricardo, quer falar? Olha, eu não tenho muito também, só gostaria de agradecer a todos, principalmente ao Vitor, o Daniel, que eu acho que
foi um grande incentivador dele ter ganhado esse prêmio. E como meu marido estava comentando, né, eu acho que isso foi um resgate, né, que a gente jamais ia imaginar que a gente ia aparecer num fotolivro, né? Então a gente fica muito feliz e parabéns para o Ricardo, né? A gente agradece. Você tem essa experiência, esse contato com a arte através das tuas pinturas, porque todas as pinturas que estão no livro são suas, não são? O Ricardo falou que são suas, né? E nessa época da pandemia, como a gente ficou, nós não estávamos saindo também, né? Então, naquele momento que eu tinha assim um horário mais disponível, você começa a mexer em alguma arte. Eu acho que também isso é bom para a cabeça da gente, né? Então, eu acho que isso também motivou, nessa época da pandemia, a passar mais rápido. Agora, respondendo a pergunta sobre o... Só fugiu aqui, eu não sei. Queria perguntar da Daniela. Queria perguntar para os pais do Ricardo também sobre como foi participar e construir as imagens em conjunto. O que eles acharam? Serviu-nos como modelo durante a pandemia, mas eu não imaginava que o Ricardo tinha em mente algum projeto e tudo que ele mandava, as poses, e achava meio estranho, né? Porque eu tenho que fazer isso daqui, né? Porque ele está querendo essa imagem, né? Bom, deve ser algum treinamento, alguma experiência, né? Mas resultou num livro que, enfim, até foi premiado, né? Isso me causa uma surpresa, né? Porque eu nunca vi a fotografia dessa forma, né? Então, pensava que estava servindo como modelo para ele, para o estudo dele, né? E, na realidade, acho que foi, né? Sob orientação do Daniel, né? Então, acho que ele também foi aprimorando as técnicas e também desenhando, escrevendo um livro, né? Vamos dizer assim, né? Muito obrigado aí Eu pela acho que orientação. cada pessoa que ver as fotos, acho que vai ter uma maneira de interpretar cada foto que vai estar vendo, né? Porque a gente mesmo que é leiga, a gente não entende, né? Agora, com a explicação do Daniel, acho que ficou mais claro, né? O sentido de cada foto, né? Porque, na verdade, no conjunto eu também não estava conseguindo entender aquele negócio de identidade, de resgatar. Agora, com a explicação do Daniel, ficou mais clara, né? Então, acho que isso foi muito bom. Desculpa, eu esqueci seu nome. Como é? Tereza. Tereza. Muito obrigada, então, Tereza, pela participação. Estavam me perguntando aqui e eu já ia fazer essa pergunta para você, Obrigada. porque eu tinha esquecido. A gente tem o Pedro Palhares aqui falando que queria ler um trecho do Willem Flusser sobre a dúvida. Rapidamente, tá? Que eu achei curioso, né? O Willem Flusser diz na introdução: a dúvida é um estado de espírito polivalente. Pode significar o fim de uma fé ou pode significar o começo de outra. Em dose moderada, estimula o pensamento. Em dose excessiva, paralisa toda atividade. A dúvida, aliada à curiosidade, é o berço da pesquisa. O ponto de partida da dúvida é sempre uma fé. Um pensamento segue o outro por quê? Porque o primeiro pensamento não basta a si mesmo, se exige outro pensamento. Exige outro para certificar-se de si mesmo. Um pensamento segue outro porque o segundo duvida do primeiro e porque o primeiro duvida de si mesmo. Um pensamento segue o outro pelo caminho da dúvida. Enfim, foi só porque remeteu, achei uma feliz coincidência que o Ricardo falou da dúvida, aí eu quis só compartilhar. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado por essa leitura e trazer também essa visão. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Então, agora? A minha gata me vem. Então, eu vou falar rapidinho, mais fácil do que eu escrever. Ricardo, parabéns. Esse processo é muito, muito lindo, né?
Queria também falar, não sei se parabéns, mas falar que muito lindo para os pais, né? Para o Luiz e para a Tereza. Eu acho que um grande almedetou aí vai para essa relação que vocês criaram, né? Nesse processo, entre gerações, né? Que a gente sabe o quanto é difícil, né? Quanto esses silêncios, né? Esses apagamentos que a gente vê, né? Na sociologia, na história, na antropologia, sobre identidades e memórias okinauanas, elas também estão no nosso ordinário, né, no nosso cotidiano. Então, é um processo, assim, é muito lindo de vocês estarem juntos nisso, assim, nas minhas pesquisas eu vejo o quanto filhos sentem falta de conversar com os pais, quantos pais sentem falta de conversar com os pais e os avós, né, então... e vocês terem feito isso, né, por meio da arte, né, porque a arte também é muito eloquente, né, e aí a minha pergunta vai um pouco nesse sentido, né, nesse seu processo de intuição, né, que foi muito destacado nesse seu processo artístico, fotográfico, de montar as cenas, né, aí um pouco, e também assim, você trouxe bastante, né, o quanto você foi buscando identidades, histórias, né, repertórios, símbolos, significados através de cursos, né, através de ler, de estudar, de conversar com outras pessoas do Tinanchu. E o quanto disso, assim, né, eu fico pensando também, vendo as fotos do seu livro, né, o quanto tem de um particular, né, de um microcosmo tão nosso, né, tão Tinanchu, e ao mesmo tempo eu acho que a arte tem essa beleza, né, essa eloquência também de extravasar para um universal, né, é muito significativo. E aí, pensando um pouco, né, nesse seu processo, né, de intuitivo, o que é esse processo intuitivo, né? Como você sente essa intuição? Porque você também falou que um pouco você vai lá na intuição, né? Você pensa, sente lá a fotografia. Como que a intuição afeta, né, nas decisões que você está tomando para fotografar, né, para se relacionar com todo esse ambiente, para criar o ambiente, para fazer, enfim. E aí eu entendi também que você vai pensando, né, depois, vocês usaram o termo bastante racionalizar depois desse processo intuitivo, né? Mas eu acho que eu queria saber um pouco de você, se você puder racionalizar para a gente agora, como que... o quanto, né, talvez um pouco assim desse particular, né, de quem é você, mas também da sua relação com a família e da sua relação com as identidades do Tinanchu, das nossas memórias, e também, ao mesmo tempo, nesse processo de construção de obras de arte, também de fotografia, né, que são mais ampliadas ou extravasadas. Eu não sei se também isso passa por tudo isso, mas queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigada, parabéns, Luiz e Tereza, ó, já mora no meu coração. Charibachode. Valeu, Mila. Não, acho que assim, falando um pouco mais sobre que eu falo de intuição, né? Porque por muito tempo na minha vida, eu sempre procurei racionalizar muitas coisas, procurar os porquês, né? E falar o porquê que eu estou fazendo alguma coisa. Então, seja na minha vida ou por um tempo na fotografia. Então, eu sempre estava à procura desse porquê sem sentido, eu acho, né? Estava procurando sempre racionalizar tudo, né? Dar um motivo. Eu acho que a intuição minha vem muito nisso, de tirar esse sentido no momento que eu estou fotografando ou no momento que eu estou vivendo, na verdade. Porque eu acho que o processo vai se construindo. Eu não posso falar, sim, por mais que a pessoa seja totalmente disciplinada, é muito difícil ela pegar um sonho e concretizar ela da maneira que ela sonhou ali, do passo a passo. Acho que o processo vai se construindo. Então, a intuição vai muito nesse processo de construção, né? Deixar, acho que, a energia fluir. Então, muitos insights acabam para mim vindo nesses momentos que eu limpo a mente. Eu deixo de
de ver o motivo, né, naquele momento, e aí as coisas vão acontecendo. E falando um pouco mais do processo no projeto, né, no TAC. Teve esses momentos também no fotografando, né, deixar assim, não racionalizar esse momento durante a fotografia, mas também durante o processo com o Daniel, de montagem de uma narrativa, porque eu acho que essa questão de sempre procurar explicar tudo, ela é muito perniciosa, porque eu acho que tem muitas coisas na nossa vida que elas são inexplicáveis. Então, às vezes, só o fato de sentir já é algo muito, a gente se possibilitar sentir. Então, às vezes você olha o livro, né, qualquer livro, qualquer projeto, a gente olha e começa a chorar. O que que é isso? É sentir, né? O que que é sentir? Não sei, muitas vezes é irracional. Então, também é mais ou menos nesse processo que eu falo de deixar minha intuição fluir, de parar de racionalizar e as coisas vão fluindo. E é interessante, porque a partir do momento que eu tive a consciência disso, de colocar, de pensar dessa forma na minha vida, parece que as coisas foram fluindo para mim, sabe? Mesmo, às vezes, coisas que parecem ruins, no fundo não são ruins. Cabe a gente ver de uma maneira mais... O que que eu posso fazer com isso? Então, mais ou menos isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, obrigada. Bom, obrigada pela participação, Laís. Eu não sei se alguém tem, se os nossos convidados têm mais algum tipo de colocação para fazer, ou se alguém tem uma última pergunta. Tem muito comentário aqui do lado, pode ser que a gente tenha deixado alguém perdido aí. Porque acho que agora a gente tem. Eu vou trazer os nossos convidados aqui de novo. É difícil, né? Midori quer perguntar. Opa, cadê? Oi, gente. Boa noite, Ricardo. Parabéns. Oi, Midori. Muito lindo. E Obrigado. sobre o que você estava falando, né, sobre o sentir, eu lembro quando eu vi o seu trabalho, teve uma foto ali que eu tive uma crise de choro, né? Então é sobre essas coisas. Se você me perguntar por quê, eu não sei te explicar o porquê, mas são essas, né, essas coisas que despertam esses processos inconscientes, tal, só uma observação, mas é mais sobre, na verdade, né, é sobre eu não vou nem saber usar os termos porque eu sou leiga, assim, em fotografia, mas, por exemplo, olhando os seus trabalhos mais antigos, né, você tem uma parte do seu trabalho que é preto e branco, tem uns trabalhos que jogam muito com sombra, né, com luz e que trazem, sei lá, uma dramaticidade. Esse seu trabalho, ele é muito cru, assim, né, então a palheta, que seria uma palheta se você fosse pintar alguma coisa, né, ele é muito realista, assim. Como que foi esse processo de escolher, assim, se seria um trabalho em cor e não preto e branco, né, que traria, o preto e branco ele traz, assim, já uma dramaticidade, alguma coisa, seria talvez até uma escolha mais óbvia, e você foi para essa coisa bem crua, assim, né, assim, bem... como é que foi, assim, como que foi essa escolha, como que se interfere, assim, no resultado, enfim, como que isso foi trabalhado, esse processo, assim? Esse processo também foi bem interessante, também uma conversa que eu e o Daniel a gente teve. E no começo, tudo é muito incerto, né? No começo, primeiro, sei lá, estou falando desse meu processo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. De maneira bem clara e direta, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu simplesmente fui fazendo, mas era uma energia interna que eu tinha que moveu tudo isso, né? Então, acho que isso que é o principal, é ter essa vontade interna de fazer alguma coisa. Eu colocar essa vontade em prática. Então, essa questão da técnica, ela foi sendo construída, né, de maneira natural, de maneira orgânica, como o Daniel colocou.
Então, agora, em relação à técnica, eu acho que a técnica pela técnica, ela é muito, muito vaga, né? Muito sem sentido. Então, assim, a técnica ela tem que vir para ajudar a contar a história e não atrapalhar, né? Acho que não adianta a gente pautar um projeto só o caminho tem que ser inverso, né? Tem que ser a narrativa, o desejo, o projeto em si, e a técnica ela vai entrando ali como que a gente nem percebe, né? Só para agregar mesmo. Então, chegou um determinado momento que eu comecei a usar flash, porque estava começando a tirar fotos em ambientes mais escuros. E aí o flash, ele entrou para mim num sentido de que dessa autoficção, de E esse é green. Fala green. É a cor da sua camiseta aqui, ó. Green. Tá vendo? É a mesma cor. tem algum microfone aberto. Eu não sei Tá. mutar aqui. E aí, então, calma aí, me perdi. Então, chegou um momento que eu comecei a tirar fotos com flash, justamente para ter esse estranhamento também, né? Porque eu estava tirando fotos da minha família, geralmente o flash a gente usa em momentos que a gente tem um controle da situação, digamos assim. Pode ser também, mas enfim. E aí era para jogar com essa autoficção, né? Causar essa estranheza. Estou falando da minha família, né? Pessoas próximas, onde eu, sei lá, tenho total liberdade de chegar e fotografar eles, digamos assim. E aí essa estética da foto de tableau, com flash e tal, entrou justamente para falar dessa autoficção. Então, também não sei se o Daniel quer falar alguma coisa a respeito disso. Eu acho que isso é exatamente isso que você falou. O Flash, ele entra na brincadeira do jogo, né? Na relação da artificialização versus o real, né? Então, quando você muda uma relação de luz, quando o sentido da luz de um ambiente ele não é mais perceptível, né? Essa artificialização traz a dúvida, né? Então, de uma maneira inconsciente, acho que o Ricardo estava brincando com isso. Acho que já vem até, não sei se a gente nunca falou disso, acho, Ricardo, mas vem até do seu projeto anterior, o projeto da Cave, né? Na verdade, você estava em ambientes que você não enxergava direito, ambientes completamente escuros, e que você, por meio do light painting, né, com celular, com uma maneira super simples, você criava uma relação toda homogênea, né? Onde você conseguia enxergar tudo que estava naquele ambiente. Então, de uma certa forma, o Flash ele traz essa homogeneização, né? Uma artificialização e uma homogeneização, né? E só voltando na questão da intuição, que eu acho que é uma coisa super interessante, que eu acho que muitas vezes a intuição ela fica sempre relacionada a algo muito subjetivo, a algo inexplicável, né? Algo que não passa pelo racional. E eu acho que sim, eu acho que a intuição ela vai nessa direção, mas ao mesmo tempo a intuição ela é uma resposta, né? Frente a uma situação, frente a um questionamento, mas que ela, de uma maneira, ela está abarcando todo o nosso repertório, né? Seja esse repertório racional, seja um repertório emocional, mas está tudo embutido na intuição, né? Então, quanto mais a gente sabe, melhor a gente intui, né? A gente não pode estar, a gente não está ali necessariamente racionalizando todo o meu repertório, todo o meu conhecimento, e aí você racionaliza para ter uma resposta. Mas você pode ter certeza que a tua intuição ela está associada a todas as suas experiências racionais, irracionais, subjetivas, né? Então, eu acho que nesse sentido, pensando, né, como exemplo o trabalho do Ricardo, tanto todo o repertório que o Vitor agregou, né, e também todas as conversas que a gente teve,
de uma forma ou de outra, isso vai sendo incorporado. E isso era muito nítido ao longo do processo, de a gente conversar sobre um conjunto de imagens e daqui 15 dias a gente vê que essas imagens já estão num outro lugar, num outro patamar, com outras dinâmicas. Então, não é que o Ricardo racionalizou tudo aquilo na hora do fazer, mas você pode ter certeza que todas as conversas e todas as informações de caráter culturais e comportamentais que o Vitor também trouxe, de uma certa forma, estavam ali numa maneira de intuir, né? Eu acho que isso está sempre presente, é uma somatória de experiências. Você comentando sobre intuição, eu alio muito a sensibilidade, sabe? Quando você está desperto para a sensibilidade, eu acho que você capta muito mais coisas, e aí teu repertório vai crescendo e chega uma hora que você deságua aquilo de alguma forma. E para mim, pelo menos, a intuição está muito ligada com isso, com essa abertura que a gente tem para o sensível, sabe? De perceber coisas que são pouco nítidas, que às vezes nem tem uma forma tão delineada ainda. E aquilo você capta e de alguma forma você põe para fora, né? E quem está muito conectado com isso, eu vejo que ele tem uma chave para buscar a intuição e transformar essa intuição de uma coisa muito mais etérea para uma coisa mais física e mais formada, né, digamos assim. E para a gente é muito importante estar essa conversa aqui hoje, né, com tanta gente presente, tá muito bacana. Justamente por isso que, né, a gente muitas vezes acaba falando sempre para o mesmo público, para um público que é restrito ali, que discute livros de fotografia, tudo, e hoje eu acho que muitas pessoas aqui que não tinham esse conhecimento sobre esse tipo de produção, né, puderam ver, e essa é a nossa intenção, né, poder também ampliar esse público e levar esse tipo de publicação assim, para um universo mais amplo do que só o de fotógrafos, né? Eu só quero agradecer pela experiência, agradecer pela parceria com o Ricardo, pela possibilidade de ter conhecido o trabalho do Vitor e por toda a experiência que a Lovely proporcionou. Tem sido uma experiência muito bacana de ter contato com vocês e participar da experiência da publicação. Então, eu deixo meu agradecimento aqui a todos. Foi muito legal. A gente também agradece a oportunidade, porque a gente não te conhecia assim, né, pessoalmente, e acabou que foi super fluido o nosso trabalho. Acho que isso que é bacana. E a gente não comentou que o livro tem tradução para o japonês também, né, gente? A gente fez essa proposta para o Ricardo e para o Daniel, eles abraçaram, e enfim, aí foi a correria total lá para viabilizar isso, e temos o livro trilingue, então, em japonês, português e inglês. Bom, e foi um prazer aqui também conhecer o Vitor, assim, eu não conhecia essa pesquisa dele, ótimo. Eu, apesar de não parecer, mas sou descendente de japonês, meu avô é japonês, e esse Fujioka é meio que o hackeado, que é Fujioka, né, a minha família. Mas então, um prazer também conhecer a pesquisa, fiquei super curioso também para conhecer mais do trabalho. Não, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, Ricardo. Foi muito legal estar junto com você, Daniel, ouvindo esse bate-papo, e obrigado também pela editora, toda. O Fujioka, eu achei muito engraçado você falar que foi hackeado. Todo mundo pergunta, o que é Fujioka, meu? Da onde veio isso, né? Mas quem tiver interessado, eu tenho dado bastante curso livre esse tempo de pandemia. Entra lá no japanologia.com, e já entra a relação dos novos cursos, que agora eu estou terminando uma turma quinta-feira, ou seja, amanhã eu vejo o Ricardo de novo. E aí vai entrar uma turma nova logo mais. Mas obrigado mesmo pelo convite, gente. Bom, então é isso, gente. Boa noite a todos. Posso agradecer? Ai, pode!
Eu também queria agradecer aqui também a presença de todo mundo, né? E acho que é muito mais que o prêmio em si, né? Que foi só para mim, mas o prêmio, na verdade, de todos, né? Acho que essa conexão que o festival e o Prêmio Nobel gerou, né? Imagina, Vitor, Daniel, meus pais, tudo na mesma sala virtual, e fora os contatos que a gente vai fazendo, as amizades, acho que isso é muito mais, sem desmerecer o prêmio, mas é muito mais rico, né, do que o próprio prêmio em si. E obrigado para todo mundo pela presença. Eu acho que esse é o papel de um festival, sabe? É fazer conexões. E a gente até coloca nas nossas apresentações que é isso, que são trocas mesmo. Quando a gente coloca uma pessoa na roda para falar, por que toda essa preocupação em quem a gente vai colocar aqui para conversar com todo mundo que veio, que gastou o teu tempo, né? Despendeu um tempo para ouvir vocês, né? Então, essa preocupação de quem a gente vai juntar para deixar o assunto bacana, interessante, instigante, tem a ver com isso, de traçar essas conexões. Ainda bem que a gente conseguiu despertar isso aí um pouquinho no teu caminhar. Bom, então agora boa noite a todos. Vou encerrar. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Foi maravilhoso. Muito bom ter conhecido vocês aqui também, que participaram hoje como convidados. Até mais. Grande abraço e bom final de semana.